Boa tarde a todos. Aqui quem vos fala é a Fabi, a Fabiane Prado. A maioria já conhece, né? Mas tem alguns que não. Sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde, boa tarde. Um sabadão aí, um friozinho, mas nem tão frio, né? Mas vamos aí conversar um pouco sobre esse desafio que chegou agora, né? Mais um desafio para os professores docentes do estado de São Paulo que ministram aula. Então, vamos lá, né? Vamos conversar sobre isso. Bom, gente, ó, antes da gente começar a falar, eu trouxe para nós trabalharmos hoje, a nossa tarde. Não vai ser uma tarde tão longa, acredito que dá umas 5, 5 e pouco. Quem puder ficar até o final, a gente vai conversar umas 5 horas, talvez, até um pouquinho antes, porque a proposta desta tarde, desse aulão, é trazer para vocês. A gente conversar um pouco sobre esse edital, sim, os pontos importantes desse edital, os conceitos, sim, falar sobre a videoaula, que é a prática que já é praticada pelo uso. Vou aqui fechar o O som. que tá entrando no lugar desse aí. E como que liga? Desativar o som, tá? Deixa eu só desativar o som. Conversar um pouquinho sobre essa videoaula. Claro que veio novamente no mesmo formato, né? A VUNESP trouxe no mesmo formato do concurso público, porém é menos exigente. Vamos pensar dessa forma, tá? Um pouco menos exigente, algumas situações que a gente vai falar de forma objetiva, rápida aqui com vocês. Trazer o esquema, trouxe para vocês, além do edital, da videoaula, falar dessas pequenas mudanças que teve em comparando com o concurso público. Trouxe para vocês também o esquema do edital, tá? Da parte geral de PEB 2. Na verdade, não é PEB 2, né? Professor de ensino fundamental e ensino médio. Trouxe uma forma de organizar, de direcionar os estudos para vocês, né? Sobre temáticas. E trouxe também algumas questões de prova para a gente estar fazendo também um pouquinho para testar o conhecimento no final. Tá bom? Falar um pouquinho então desse edital que saiu para vocês, que é exatamente o edital do concurso público. Teve alguns alunos, algumas pessoas que perguntam, mas por que que é tudo igual? Porque tem uma resolução estadual, tem uma lei que prevê os temas, né, os assuntos que são trabalhados nos processos de seleção pública, tanto processo seletivo para temporário, como também para concurso público para cargo. Eu identifiquei alguns errinhos nesse edital, mas depois a gente fala aí no caminhar da nossa fala. Gente, qualquer pergunta que vocês tiverem, faça no chat, tá? Eu vou respondendo. Hoje, o nosso encontro hoje é para vocês também tirarem dúvidas a respeito desse desafio que está saindo agora, né? A partir do dia 14, pode fazer inscrição. Aí é extremamente importante, tá? Estamos aqui para isso, tá? Para ministrar esse aulão, para falar sobre pontos e conceitos importantes nos estudos de vocês, mas também para ajudar vocês com as dúvidas, ajudar vocês aí no que for preciso, ok? E a Anne também está online no WhatsApp, qualquer dúvida, questão aí de administrativa, enfim. Bom, esse edital que saiu publicado, ele é pela VUNESP. A VUNESP tem, para quem quiser fazer o download, está no site da VUNESP, o edital. As inscrições vão começar agora na semana que vem. Então, é um edital específico. Então, o Estado veio com esse edital para burocratizar e também sistematizar esse processo seletivo. Embora os outros processos também eram sistematizados, mas esse daqui veio com um formato diferente, né? Com um formato, oiê, boa tarde, com um formato bem sistematizado, burocratizado, vamos pensar dessa forma. Então, esse processo seletivo é para contratação temporária, tá? Então, e ele coloca. Que tempo é esse? Ele já coloca para o ano letivo de 2025. Então, não tem mais aquele, vou trabalhar e tenho tantos anos, tanto tempo para ficar trabalhando. Não. O edital, ele já é claro. Olhe bem, é o processo seletivo simplificado para contratar os docentes para credenciar a OPI, né? As escolas que têm o ensino integral para o ano letivo 2025. Então, ou seja, já começamos aqui dizendo que é para um ano essa contratação temporária, que conforme diz o edital. Para a atuação nessas escolas PEI, o docente ficará submetido ao regime de dedicação exclusiva. Quem já atua nas escolas PEI já conhece o que é essa dedicação exclusiva. Quem não atua, se tiver alguma dúvida, a gente vai falar um pouco sobre isso, não hoje, mas no momento onde tiver as aulas, a gente vai falar um pouquinho mais, mas também pode perguntar, tá bom? A dedicação exclusiva, sim, é com a carga horária de 40 horas semanais. Ah,
essa lei é nova, é de 2022, que aí é pago, mas qual que é o salário? Na verdade, eles chamam na legislação de subsídio, ou seja, um teto para 40 horas. Eu preciso só confirmar, tava, assim, quem tiver essa informação coloca no chat, estava 5.300 para 40 horas. Só confirma para mim se teve alguma alteração agora, tá? Mas estava esse subsídio, ou seja, esse valor da remuneração que vocês receberão ao ser contratado para trabalhar na escola PEI 40 horas semanais. Bom, para participar dessa seleção, é uma seleção, tá? Eu já começo dizendo que ela é classificatória, ou seja, todos estarão na lista. Ai, mas claro que se zerada não está na lista, mas será uma classificação por pontos, por acertos, tá? Então, todos vocês estarão na lista, tá? Não é diferente do concurso público, que ele é eliminatório. Você faz a prova, se não atingir lá. Não, aqui o edital diz classificatório, tá bom? Bom, as inscrições elas começam no dia 14, na sexta-feira da semana que vem, que vai entrar agora, e vai até dia 12 de julho. Então, nós temos aí um período. Sim, então, aqui diz que vai ser essa forma de contratação. Eu não estou sabendo com quem é, depois escreva seu nome para mim, tá? Tem um código 817406. Bom, vou continuar aqui, tá bom? Mas escreva aqui para mim. As perguntas de vocês, elas virão para mim, tá? Eu vou colocar aqui para aparecer somente para mim, porque daí qualquer um pode perguntar. Não existe, Regina, não existe pergunta boba, todas as perguntas são perguntas. Mas aí eu viro tudo para mim, que daí não fica subindo para os outros, tá? Bom, aí vai começar a inscrição na semana que vem, dia 14, e vai até dia 12. Esse período é o período que também vai submeter à videoaula prática, tá? O valor da taxa é R$ 35, um valor para processo seletivo, geralmente, ou para concurso público, eles colocam aí um valor até maior, a Vunesp, né? Só um momento. Bom, quais são os cargos? Na verdade, não é cargo, né? Eles colocam aqui no edital cargo, né? Vocês, se é uma função temporária. Então, vocês vão estar ocupando durante o período de 2025, né? Mas tá joia. O professor de Educação Básica 1, que não é professor de Educação Básica 1, né? É professor de Ensino Fundamental e Médio, que é a nomenclatura nova da alteração da lei estadual. Então, essa é a nomenclatura. Professor de Ensino Fundamental anos iniciais, professor de Ensino Fundamental anos finais, professor de Ensino Médio. Então, a prova, vocês terão 3 provas. Uma delas é só para quem tem mestrado e doutorado, que é a prova de títulos. Mas aqui, obrigatoriamente, vocês tenham que passar, é a prova objetiva, aquela de múltipla escolha, são 5 alternativas, são 20 perguntas de conhecimentos gerais, nos quais entram legislação educacional, publicação institucional, temas pedagógicos, que são os autores, de acordo com as temáticas, que estão dentro, sim, do edital e também do currículo. E tem as 20 questões dos conhecimentos específicos da sua área de atuação, onde você fará a sua inscrição no seu componente curricular. Então, pode fazer em mais de um? Pode, porque a prova ela tem de manhã para um grupo e à tarde para outro grupo. Então, você pode participar, se tiver as devidas habilitações, as devidas formações. Então, essas são a prova objetiva é a prova obrigatória, né? E depois vem a prova prática, que é a videoaula. Novamente aparece a videoaula aí, nós vamos falar sobre isso, só que agora eu, Fabiane, eu li o edital, eu com muito cuidado e analisei o edital para falar com vocês e também quando saiu publicado, eu senti leveza comparando com a outra, as exigências, a forma que foi colocado, pode ser feita essa videoaula em atuação, então tem alguns pontos que nós vamos conversar sobre isso. A princípio, a videoaula ela tem que ser entregue logo, né? Por que logo? Porque é até dia 12. Mas vamos lá. Então, são 2 provas. A prova objetiva, com 40 questões, valendo um ponto cada uma, e a prova prática, que é com a videoaula, que tem também as configurações específicas que nós vamos falar aqui abaixo, tá bom? E a prova de títulos é aqueles que têm mestrado e ou doutorado. Então, Mila, mais para baixo um pouquinho, tem que ver, vamos falar um pouquinho, PEB 1, anos iniciais e anos finais e médio, você tem que ver se bate as disciplinas. As disciplinas para vocês
bateria. Se eu não me engano, não dá para fazer matemática e química, não. Porque olha como que tá, ó. Porque matemática e química está dentro Não, matemática está no ensino fundamental. Não, anos finais, né? Então não dá. A matemática, só se você for. Mas você é PEB 1, não é, Mirla? Bom, mas enfim. Ó, de manhã, vamos pensar na nomenclatura antiga? PEB 2 e médio, e à tarde PEB 1. Então, isso. Tem dúvidas, né? Vamos lá. Anos finais do ensino fundamental e ensino médio, de manhã. Anos iniciais à tarde. Então, vamos pensar que seja o PEB 2 e o PEB 1 antigo, né? Então, não dá matemática e física se você não for PEB 1, for PEB 2 só. Só, perdão. Então, essa é a aplicação da prova objetiva, tá? Então, a maioria vai fazer uma prova só. Tem alguns, sim. Ok, legal. Vamos lá. Continuando, então. Só voltando um pouquinho na prova objetiva, antes da gente entrar na prova prática, na videoaula, essas 20 questões, que são conhecimentos gerais, elas são questões, são pontos do edital comuns, tanto para um grupo, para o fundamental 1, anos iniciais, como também para os anos finais, tá? Então, essa parte básica, essa parte geral que eles chamam, ela é parecida. Só que o PEB 1, do ensino fundamental 1, ele tem a parte, alguns pontos até menos do que o PEB 2, tá? Fazendo análise do edital. Bom, então não pode fazer quem é PEB 2 e não é PEB 1, é uma inscrição só. Gente, alguma dúvida sobre a prova? Nós vamos falar um pouquinho mais para baixo aqui, falando dos conteúdos, tá? Quem tiver alguma dúvida, por favor, coloca aqui que a gente vai conversando. Isso que é importante. Vamos lá, Carol. Quem é PEB 1 e PEB 2? Sim, mas aí tem algumas peculiaridades que depois tem que prestar atenção no edital, tá bom, Carol? Ó, gente, vamos lá, da prova prática, vídeo aula. Tem as regras aqui que são comuns, iguais, tanto para o componente curricular, o PEB 1, o fundamental, anos iniciais, anos finais e médio, como também educação especial. Só que educação especial não vai pegar não vai escolher um tema dentro das habilidades, vai escolher um caso que traz aqui o edital, no mesmo formato do concurso público. Bom, essa prova, essa videoaula, que é o que mais chama a atenção dos candidatos, aqueles que vão fazer inscrição e vão participar desse processo seletivo simplificado, essa videoaula, ela vem no mesmo formato, sim, mas ela vem com algumas peculiaridades, ó. Vamos lá. Tem que simular uma aula presencial. Então, você tem que ser uma aula presencial, diferente da que estava na outra, que não ficava claro, dizia que o aluno estava do outro lado da tela. Esta daqui já não. No processo seletivo, então cuidado em pensar que é a mesma coisa, não é, tá? Aqui para o processo seletivo, você tem que simular uma aula presencial. Então, que você está lá dentro da sala de aula. Então, tem que ser uma aula presencial. Que você está falando com eles de forma presencial. Essa simulação, ela tem que durar de 5 a 7 minutos. Então, o máximo, 7 minutos. Só que esse período, ele tem que ser dividido certinho em introdução, desenvolvimento e conclusão. Porque o que aconteceu com alguns no concurso foi que se perdeu no tempo, depois fez uma conclusão assim, de repente, fechou. Ou então acabou o tempo. Que eles vão aceitar essa videoaula até 7 minutos, no máximo 7 minutos, no mínimo 5. Para os candidatos concorrentes às vagas dos componentes curriculares, o tema da videoaula tem que ser de acordo com o que ele fez a inscrição, tá? Com o componente que ele fez a inscrição. Então, aí, o candidato, ele tem a liberdade de escolher o tema que ele vai desenvolver essa aula. Só que esse tema tem que estar dentro, sim, das habilidades que estão colocadas nesse edital no anexo 5. Então, tem que prestar bastante atenção quando você escolhe essa temática. Tem alguns que conversou comigo essa semana, que conversaram comigo, que já está com a videoaula pronta. Já fiz, Fabi, já fiz a videoaula, porque a hora que saiu o edital, primeira coisa, o pessoal já estava conversando nas escolas antes mesmo da publicação, que iria acontecer isso, né? Então, já fiz a videoaula, assim fico mais aliviado, perfeito.
Mas a hora que abrir a inscrição, você submeteu, não pode colocar outro. Então, toma cuidado aí de depois, vamos dizer, pensar, quero fazer outro, tá? Bom, tem uma perguntinha aqui, deixa eu ver. Ok. Não, não dá para usar a mesma videoaula do ano passado. Olha, uma pergunta boa. Dá para usar a mesma? Não dá, porque a videoaula do ano passado, ela dizia que era para você falar com o estudante que estava do outro lado da tela. E este edital para o processo seletivo diz que você tem que simular uma aula presencial. Então, o aluno está com você, ele não está do outro lado da tela. Então, não dá para usar a mesma videoaula do ano passado. Diante também de outras situações, eles já mudaram, né? O candidato tem a liberdade para escolher o tema da sua aula com base no conteúdo da disciplina que ele faz a inscrição para concorrer, né? A habilidade escolhida prevista tudo no edital. Eu assinalei, né, nessa cor de verde para chamar a atenção de vocês, porque é um destaque que ele coloca que não aparece, não apareceu no concurso e aparece no processo seletivo. A videoaula deverá ser uma simulação de aula considerando que os alunos estão na aula com você. Não, mas eu não estou em sala de aula, Fabi. Então, o edital diz que não é obrigatório os alunos aparecerem na gravação, mesmo porque você tem direito de imagem, coisas tal. Então, ou realmente estarem presentes, ou você simular que eles estão lá na sala, porém eles não estão. É fictício, mas tem que simular que eles estejam. Então, então eu posso filmar na minha sala de aula onde eu dou aula com os meus alunos? Sim, só toma cuidado que tem um ponto que eles zeram, que é a questão do áudio e do vídeo. Então, tem que preparar tudo. Então, às vezes, você tem que preparar os seus alunos para que isso aconteça, porque, enfim, tem toda a interação, tem toda a questão de audiovisual, que são alguns critérios exigidos que a banca coloca. Isso, tá? Tem aqui, dentro da sua área de atuação, tem também, Carol, no anexo 5, a gente vai chegar lá, as opções que você pode escolher. Você vai escolher, o tema você escolhe, mas esse tema tem que estar dentro dessa habilidade do currículo. Bom, a aula deverá ser toda dirigida aos alunos, então, você falando com os alunos, abordando o conteúdo teórico, de acordo com a relação, né, que você tem ali com eles, porém, um ponto extremamente importante é que a aula não pode ser somente resolver exercício, você tem que explicar. Então, 5 minutos, mínimo 7, não vai ser fácil para alguns, né? Porque você tem que explicar, então você tem que ter teoria na tua aula, você explicando para os seus alunos ali na sala de aula de forma presencial. A aula deverá ser ministrada pelo candidato, que deve aparecer no plano principal da gravação. Então, se a gravação é na horizontal, você tem que aparecer sim no plano principal. Não você aparecer de lado e aqui está tudo acontecendo e você não aparece. Você tem que ficar mais você do que o restante da tela. Bom, o candidato que fizer o uso de reduzir a sua imagem e expô-la num campo menor ao lado do campo principal terá a sua pontuação prejudicada. Isso aconteceu também na outra prova, tá? Do ano passado. Porque você acaba fazendo, como eu estou fazendo aqui, vocês estão me vendo pequenininho aqui embaixo, né? Ou no alto, não sei como que tá a configuração de vocês. Mas às vezes você me vê aqui embaixo e a tela grande. Então, é impedido fazer isso? Não, não é impedido fazer isso, só que vai ter pontuação prejudicada. Então, não faça. Não faça, já que é um processo seletivo classificatório de pontos. Só um momento. Tem umas perguntinhas aqui. Não pode, Mari. Não tem problema, pode perguntar. Não pode porque a avaliação e o formato, ele mudou. Tá? Então, não pode usar. Se vocês utilizarem o vídeo do ano passado, vocês perdem ponto ou até desclassifica. Por quê? A avaliação da teoria, ela é a mesma, mas o seu posicionamento é diferente, o que eles estão cobrando é diferente, o aluno tem que estar na sala de aula, você tem que explicar, é diferente. Eu vou falar de novo, gente, não tem problema repetir, porque a gente
Eu falo que a gente constrói conhecimento, sim, falando. Criança demora 35 vezes para ela poder memorizar de forma compreensiva aquilo que você fala. Mas um adulto, eu não sei dizer para você quantas vezes, depende do círculo que ele está. Mas não tem problema, vamos falar mais vezes. Não sei se 35, mas vamos falar mais vezes. Bom, vamos lá. A gravação da aula, ela tem que ser feita de forma presencial, tá? Por que presencial? Porque é simulação com aluno. Ah, mas eu não estou, mas é com o aluno. Então, você tem que estar, se é presencial, simular de forma presencial com o aluno, essa gravação tem que ser feita dentro de um ambiente escolar, ou melhor, de uma sala. Né? Nós vamos disponibilizar novamente as nossas salas lá para vocês, quem quiser fazer agendamento com a Anne, da mesma forma, tá? Que nós fizemos ano passado, vocês podem utilizar. Quem não está em sala de aula com o aluno, nós temos lá o cursinho, lá no Shopping Panorâmico Piso Térreo, liga lá para ela agenda, vocês podem filmar lá, porque o ambiente, ele é de forma presencial, tá escrito no edital. Então, é diferente do concurso. Então, não coloque, não envie o mesmo vídeo do ano passado. O mesmo vídeo do ano passado, você falava para o aluno que estava do outro lado da tela. Aqui nesse edital está dizendo que o aluno está lá com você, presencial, simulando ou não. Bom, a aula será ministrada pelo candidato, que deverá aparecer no plano da gravação, e se ele reduzir, conforme nós estávamos falando, perde pontuação também. É permitida a utilização de diferentes recursos de mídia, sim, você pode utilizar, no entanto, o candidato tem que aparecer na frente. Por exemplo, esta aula aqui que eu estou fazendo com vocês, essa conversa, isso já zerava, me desclassificava, porque eu não estou em sala de aula, não tem aluno presente aqui e eu estou bem no cantinho de baixo aqui da tela. Então, tem que ser mesmo, filmar mesmo com a câmera num ambiente escolar. Se o candidato incluir um recurso de mídia em formato de vídeo em sua videoaula, não pode ter mais do que 1 minuto de duração. Você vai falar algo ou vai explicar algo e você quer mostrar para o aluno, né? Mostrar algo para o aluno. Então, você pode usar até 1 minuto do seu tempo, de no mínimo 5, no máximo 7, para mostrar esse vídeo para o seu aluno em sala de aula, tá? Simulando aula presencial. Só 1 minutinho eu já respondo, tem várias perguntas aqui, tá bom? O candidato deverá, isso aqui é um ponto extremamente importante, porque muitos não fizeram, muitos fizeram, mas muitos não fizeram. Essa parte de baixo aqui, ó. O candidato deverá, no início da gravação, apresentar-se de forma oral ou por escrito, né, aqui, né? Escrever na lousa o componente curricular, o tema, a habilidade, o ano que vai apresentar a simulação de aula de acordo com o anexo 5. Então, tem que falar. Sou a professora Fabiane, vou trabalhar com vocês hoje língua portuguesa, da habilidade tal para o ano tal. Vamos lá. O tema de hoje deixa eu só perguntar aqui, ver aqui. Aqui tem várias perguntas. Aqui, Carol, já falou. Qual o formato? Formato do quê, Cá? Não entendi. Escreve de novo. Acho que perdeu, Fabi. Para o curso, vai fazer a prova de matemática que nesse ano tem que escolher entre as duas. Isso, Márcio. Isso mesmo. Esse ano, eles não estão dando o espaço de você, pelo menos não está escrito aqui, tá? Eu li o edital com todo cuidado, conversei com alguns amigos também. Eles estão aí dizendo que você vai fazer uma num espaço, num horário, e outra em outro horário. Então, você não tem essa possibilidade, porque no edital, só se sair alguma retificação. Até o presente momento, não. Tá? Tá desse jeitinho. Bom, sinceramente, não precisa, isso, não precisa, não sei com quem que eu tô falando aqui, que tem um pontinho. Isso não precisa ter aluno com você. Não precisa mesmo, porque tem pessoas que não estão dentro de sala de aula. Como que vai entrar dentro de uma escola? Se não tem sala de aula, você vai simular que está numa escola, né? Vai simular que está dando aula presencial para o aluno. A câmera não é obrigada, você está aqui filmando, não é obrigada a virar e pegar os alunos. O edital fala bem isso, não precisa fazer isso. Mas você tem que falar, explicar para como se eles estivessem ali com você. Então, não pode aparecer nada que fosse uma videoaula, e sim uma aula presencial. Bom,
Eu acho que se tiver a possibilidade de gravar com, melhor, mas tem que tomar cuidado quando grava com alunos na sala, porque se perde bastante tempo e você tem que preparar a classe, né? Preparar os alunos. Pode gravar com recursos da escola. Isso. Aqui fala do. Ele já deixa aberto, né, Ali? Deixa aberto porque você pode tá gravando na escola, ele já deixa, o edital já deixa flexível isso, aqui, horizontal, horizontal. A videoaula, ela é componente obrigatório. Então, o processo seletivo, ele se faz de 3 provas. A prova objetiva, que é as 40 questões, a prova prática, que é a videoaula, e a prova de títulos. A de títulos não é obrigatória, mas as outras duas, tanto a de questões, né, a objetiva, como a prática, isso. Isso, tem algumas, eu não sei com quem que eu tô falando aqui, acho que tá com o código 846. Sim, tem quem vai fazer educação especial, tem umas regrinhas específicas para a educação especial. Você vai trabalhar com aquele aluno. O edital já traz o nome do aluno, Gustavo, Pedro, já traz o nome do aluno e como você vai trabalhar com aquele aluno, tá? Ele traz bem simular a aula para o aluno da educação especial. Bom, descendo um pouquinho mais, pode perguntar, viu, gente? Pode perguntar aqui. Bom, o candidato deverá gravar a videoaula com o lado maior do celular na horizontal. Então, eu estou aqui com o celular, né? Não é assim como um Stories, né? Um status. Então, é na horizontal, tá? Então, horizontal, horizonte, né? Horizontal aqui. Em local bem iluminado, sem ruídos. Então, por isso que eu falo, quando você for gravar com os alunos, sem ruídos, então você tem que, ou faz uma simulação com 2, 3 alunos, que fiquem em silêncio, não vai ser fácil fazer isso, hein? Como alunos sem ruídos. Preferencialmente diante do quadro negro ou quadro branco. Então, você vai se posicionar em sala de aula como uma aula expositiva, como uma aula tradicional expositiva através de um quadro. Deixa eu ver, tem mais uma perguntinha aqui. Sim, sim, obrigada. Bom, na videoaula serão considerados introdução, aprofundamento e conclusão. Então, eles vão analisar essa introdução, o que você vai falar, qual vai ser o assunto, o tema que você vai abordar dentro daquela habilidade. Essa parte aqui é igualzinho vocês fizeram no concurso, tá? Esse desenvolvimento da aula, apresentar os conteúdos é a mesma coisa. Essa sequência da aula, nós assistimos, eu assisti muitos vídeos da outra vez do concurso de vários alunos, e assim, muitos fizeram um, fizeram dois, para poder cronometrar o tempo. Bom, tem alguns pontos aqui que podem ser utilizados, tá? Alguns recursos gráficos, esquemas, slides, vídeos, enfim, pode ser utilizado sim, esses recursos didáticos, recursos tecnológicos podem ser utilizados, tá? Tá dentro, conforme nós já fizemos da outra vez, na sala de aula. Deixa eu ver aqui. Ah, tá bom, Rodrigo. É que tá sem a identificação, né? Então, o edital, uma pergunta muito interessante aqui que o Rodrigo colocou. E para a prova, não o PEI, né? Ou as escolas PEI, e para as escolas regulares. O edital, ele é confuso, eu acho que vai sair alguma retificação. Por quê? Deixa eu só abrir. Ele fala aqui, ó, eu vou interromper e vou compartilhar para vocês lerem, que é uma pergunta muito pertinente esse que você está fazendo. Aqui, ó, direto do site. Então, aqui ele fala assim, ó, no edital. Processo simplificado, né, para o temporário para o ano de 2025, conforme nós já falamos, né? Daí ele coloca, deixa eu ver se eu acho aqui, a questão da carga horária aqui. A remuneração é por subsídio, conforme nós já falamos, né? Tem aí o valor, né, do subsídio, ou seja, é aquele valor, não tem acréscimos, não tem benefícios, é aquele valor e ponto. Isso é um subsídio. Daí ele coloca assim: olha, aos docentes da lei complementar e atualizações para as cargas horárias que efetivamente vierem a cumprir, observando o mínimo de 25, equivalente a 20 horas de interação, e o máximo
a 40 horas semanais. Então, ele coloca no edital sobre o subsídio, nós temos aquela tabela, né, da legislação de 2022, nós temos o subsídio que fala dos 25, das 25 horas e das 40 horas. Ele coloca aqui, né, o legislador coloca no edital aqui, só que depois ele vem falando para o PEI. Então, como está sendo específico para o PEI, porque aqui é específico, é credenciamento para as escolas PEI, eu interpretei dessa forma, e nós conversamos também entre alguns professores aqui, que é específico para as escolas PEI, para as escolas do ensino integral. Tá? Mesmo eles colocando essa observação é referente ao subsídio, a quanto vocês vão ganhar para trabalhar. Ele coloca as 20 horas, 25 horas, né, no caso da carga horária, tá? Então, é específica, não deixa vestígio que é para escola regular, tá bom? Pelo menos é o que nós, 2025, tá? Ele é muito claro. Ah, mas vai contratar de outra forma? Teve uma pergunta hoje à tarde, hoje de manhã que eu. Ai, Fabi, mas vai contratar de outra forma? Se eles estão mobilizando todo esse pessoal, é porque vai ser essa forma. Então não tem sentido, a não ser que não tenha pessoas interessadas, porque classificados todos estarão. Só se você zerar na prova, não acertar nada na prova. Daí você só não é classificado se você zerar, que hum, não é quase impossível, né? Tudo bem, deixa eu só compartilhar de novo a outra tela. Aqui. Bom, vamos lá. Pode colocar a pergunta aqui, gente. Isso, pode gravar sim, é uma simulação, pode gravar, só que tem que simular um espaço, Solange, tem que simular um espaço de aula presencial com o aluno. Então, você tem que se arrumar, é diferente da do ano passado. Bom, gráficos, esquemas, slides, vídeos, pode utilizar. Então, eles vão analisar a linguagem, tom de voz, expressão, né? Tanto facial como corporal, né? Isso é avaliado. É difícil, né, gente? Difícil essa forma, mas é o que o Estado está, o perfil do Estado agora, né? Ou melhor, recentemente. A gestão do tempo. Aquilo que nós falamos, precisa prestar atenção nessa gestão do tempo, que é perder muito tempo, perder não, deixar muito tempo, a gente não perde nada. Deixar muito tempo, falar muito tempo na introdução, depois o desenvolvimento ocorre e a conclusão esquece de fazer, então essas coisas também no edital tem uma tabela de pontuação. Isso nós não vamos falar hoje, tá bom? O intuito nosso hoje é tirar as maiores dúvidas, né, conceituais do edital, falar um pouco sobre, né, sobre os assuntos que vocês devem aí focar para que possa ter uma classificação boa para o trabalho do ano que vem. Bom, a educação especial, ela não tem, mesma coisa do ano passado, ela não tem uma habilidade específica, ela traz um caso, mas a estrutura e a organização e a sistematização da sua aula, ela é a mesma, tá? Da mesma forma do componente curricular é do caso. A videoaula deverá, olhe bem, da educação especial, ela deverá ser uma simulação do atendimento especializado presencial, de acordo com o caso que você escolhe que está no edital. Tá? Considerando que o aluno, olhe bem, considerando que o aluno está presente no atendimento, foi uma das perguntas que estava aqui no chat. Mas na educação especial, o aluno está lá? Sim. Você tem que considerar, o Paulo tem que considerar, o Gustavo tem que considerar o aluno que está lá. Não há obrigatoriedade de um aluno aparecer na simulação, na gravação, mas você tem que simular que esse aluno esteja lá e você esteja trabalhando com ele, né? Então, eu falo que melhorou um pouquinho, mas parece que nem tanto, né? É. Bom, para o envio da aula, depois de tudo isso, você vai enviar a aula e o período de envio da aula é o período de inscrição, né? Que vai de 14 de junho, que acontece agora na sexta-feira, e vai até 12 de julho. Então, esse período que é o período que você vai enviar a aula. Então, preocupa-se já em fazer a sua aula durante a semana, já buscar esses recursos, né? Para você fazer, porque para não deixar muito em cima da hora, né? Os formatos, aquele que nós já sabemos, né? No máximo 1 giga, 7 minutinhos, não chega a isso, né? Mas só se você gravar né, em alta resolução, fantástica, mas aí não chega a isso, porque é celular. Havia MP4, MOV, geralmente o celular é MOV ou MP4, mas geralmente o celular é MOV, né?
ou MP4, só é permitido o envio de um arquivo por candidato. Então, encaminhou, fez aí, submeteu o seu vídeo, a sua prática, aí foi. Tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat que tem mais algumas perguntas. Sabia todos que estão já na. Sabia todos. Isso mesmo, Regina. Sim, para as escolas PI, o edital é claro para o ano que vem. Então, terão que fazer? Sim, para poder contratar as escolas PI o ano que vem. Como é que fica a situação de quem já está? O edital não prevê, tá? O edital não prevê. Só se sair alguma resolução, prevê que o ano que vem tem que fazer isso, para atuar nas escolas de período integral, tem que fazer esse processo seletivo. Então, eles querem é, pegar, né, organizar, burocratizar, sistematizar de forma geral, por diretoria, enfim, passar por todas essas fases. Eles querem, como é que tem uma palavra certa que é utilizada? Sim. Bom, Fabiana, eu trabalho na escola. Sim. Então, a Sirlene está falando um ponto muito importante, eu vou compartilhar, tá bom? Que ela falou que todos terão que fazer o processo seletivo, mesmo aqueles que estão na escola regular. Esse edital, ele fala que é exclusivamente para atuar nas escolas PEI. Ele fala bem no comecinho, né? Ele fala, mas eu acredito que todo mundo tem que fazer também. Porque como é que vai ficar? Eu acredito. Então, pode ser sim que saia. Se a sua diretora falou, é porque vai sair em alguma reunião, deve ter aparecido isso também, vai sair alguma retificação que todos vão fazer, né? Porque não tem um processo seletivo para esse e para outro não tem. Então, para atuar em todas as escolas. É, eu acho que sim. Aqui ele deixa bem específico o que é. Bom, boa tarde, não consegui entender qual período ser realizada a prova de educação especial, se PEB 2. De manhã, Paula, educação especial de manhã. De manhã está específico. Isso, está específico como PEI, vamos aguardar. Então, a Mônica, para quem vai fazer para professor de educação especial, aí você tem que fazer a aula para educação especial. Para quem vai fazer para outra área, ou melhor, para outro componente curricular, ou anos iniciais, que é o PEB 1, daí você vai atender as habilidades, tá bom? Bom, gente, tem algumas dúvidas específicas da videoaula que me chama depois, ou na segunda, ou enfim, o que for melhor para vocês, que a gente vai conversando, tá? Vamos conversando com vocês, tá? Bom, a prova, o julgamento da prova. A prova objetiva que tem as 40 questões, ela é classificatória. Isso é muito bom. Por quê? Porque ela não é eliminatória, que tem que atingir metade, ou tem que atingir 6, ou tem que atingir 5, enfim. Ela é classificatória, todos serão classificados, né? Claro que se você tirar zero, daí você vai ficar lá embaixo, né? Ou não vai ter classificação de zero, ou ser anulado a prova prática. Também a prova prática, você pode ter alguns pontos que eles não vão considerar habilitado na prova prática. A prova objetiva ela é classificatória e será avaliada na escala de 0 a 40 pontos, ou seja, cada questão vale um ponto. Então, é a mesma coisa, vale um ponto cada uma. Essa conta aqui é uma coisa, essa tabela, essa fórmula aqui é uma fórmula só para complicar um pouco a cabeça, é um ponto cada um. A prova prática tem caráter classificatório e a escala é pontuada de 0 a 40. Então, todos são classificatórios. Mas e se eu zerar? Mas se você zerar, você não tem pontuação. Então, não está na lista. Então, mas é tudo classificatório. Se eu acertar uma questão, duas questões, você vai ficar, só que você fica lá embaixo. E a ordem de convocação é pela ordem classificatória, já diz o nome, classificatório. Por isso que é importante classificar. Eu falo assim, estude, faça o teu máximo para você classificar bem. Mas se você não classificar tão bem, tem o decorrer depois das atribuições, mas tem que estar na lista. Esse formato que o Estado está, os municípios já atuam dessa forma, né? Dessa forma, dessa prova, nessa proporção de prática, de objetiva. Tem muitos municípios grandes que já estão atuando, os menores estão começando agora, já desse formato. O profissional está numa lista classificatória,
Ele faz a prova prática, ele faz a prova de títulos, vocês já fizeram alguns, né, no decorrer da... Bom, a pontuação final do candidato habilitado corresponderá à somatória das notas da prova objetiva, da prova prática e do título, se assim o tiver. Né? Que daí, o que que são os títulos? Para o processo seletivo, é considerado títulos o mestrado e o doutorado. Então, tem alguns critérios, claro, dessa pontuação, desses títulos, aí que tem algumas exigências que tem que ser aí observada, se o seu certificado, se o seu diploma, como que está em andamento, se está faltando isso, tem a questão dos reconhecimentos do Ministério da Educação, enfim, tem algumas exigências extremamente importantes aí. Tem uma perguntinha aqui. As regras para quem já está na PEI, já saiu 97% de presença em sala de aula, registros, etc, avaliação. Ah, sim. Não, isso daí é quem está lá, né? Mas para você estar lá, você tem que entrar, né? Tem que fazer esse processo seletivo para entrar. É isso que você... Veja se eu entendi a sua pergunta, a sua colocação, seu posicionamento. Por favor, tá bom? Bom, gente, quanto ao edital, de forma bem objetiva, eu trouxe esses pontos para vocês, tá? Sobre a prova objetiva e a prova prática. E os títulos também. O edital, ele é composto de 40 questões, e dentro dessas 40 questões, são 20 questões de conhecimentos gerais. E esses conhecimentos gerais, nós vamos trabalhar, tem vários perguntando para mim aqui, sim, nós vamos trabalhar o preparatório, a gente vai fazer um intensivão, tá? Bem bacana, bem acessível, depois, aí terminando aqui, vocês chamem lá, para que vocês possam participar, nós vamos trabalhar o intensivão que nós vamos trabalhar é aos sábados, para que todos possam participar, quem não conseguir participar do intensivão, vai ficar gravado, tá? Vai ficar salvo. Vai ser o geral para todos, e quem quiser o PEB 1 e a Educação Especial, também nós vamos trabalhar também bem bacana, bem intensivão, mas bem objetivo, tá? Nós vamos fazer uma coisa bem objetiva para vocês. Sim, depois chama, depois a gente vai depois passar para vocês as informações certinho, tá? Bom, o edital de vocês, ele tem legislação geral. Na legislação geral tem a LDB, o ECA, as diretrizes dos direitos humanos e a resolução da formação de professores. Então, essas são as legislações que caem nos concursos. Então, as legislações básicas. Então, vai ter questão, sim. Dentro das 20 questões gerais, vão ter questões, sim, para vocês estudarem. Tem a legislação estadual, que é o Plano Estadual de Educação, Estatuto do Magistério, o Plano de Carreira, esse novo plano, e tem os decretos, né? Tem os decretos do Grêmio, o Compromisso de São Paulo, o Tratamento Nominal e os decretos do PEI, do programa PEI. Então, essas temáticas aqui, essas leis aqui, pelo menos uma de cada um vai cair, né? Porque está dentro do cômputo e da quantidade. Quem fez a prova do concurso no passado viu que exatamente caiu tudo que estava no edital. Caiu tudo que nós trabalhamos no cursinho e que estava no seu edital. Publicação institucional. O que é publicação institucional? São documentos que o Ministério da Educação ou a Secretaria Estadual da Educação publica. Então, desses documentos saem outros documentos e vão cair na prova de vocês. E quem já está na ativa sabe que esses documentos fazem parte da prática, né? Vocês usam esses documentos no dia a dia. No dia a dia. Legal, Kézia, obrigada, viu? Não tem essas regras que você colocou, a Kézia compartilhou aqui, as regras para quem está na PEI, sim, não mudaram muita coisa, né? A questão da frequência, da avaliação de 360, avaliação de desempenho, então não mudaram muita coisa, né? Então você trabalhar na PEI, essa dedicação exclusiva, e tem todo esse acompanhamento que tem que acontecer. Bom, as publicações institucionais que estão no edital, BNCC, Currículo Paulista do Fundamental e do Médio, a Política da Educação Especial, as reflexões, documentos que fala das diretrizes e reflexões da EJA, o documento do PEI, as tecnologias de inovação que aparece esse documento. Esses são documentos, não são documentos longos, mas são documentos específicos, são documentos que vão ser cobrados na prova de vocês. Conselho, a matriz do Saresp e os indicadores de qualidade. Então, na prova do ano passado, BNCC e Currículo Paulista,
Os componentes curriculares foram cobrados, tá? Do conselho, dos indicadores de qualidade. Então, assim, eles vão cobrar também, com certeza, aí uma questão, pelo menos, de cada um. Bom, aqui são respondendo aqui a dúvida de um aluno, de um participante, essas são as temáticas do seu edital. Eu separei, esquematizei para ficar melhor de visualização. Então, numa tela, eu coloquei tudo que está no seu edital, para que a gente possa falar desses conteúdos, dessas temáticas, para você entender o que vai ser cobrado na sua prova e que você tem que estudar. Não é só pensar na prova prática, tem que pensar também na prova objetiva, você tem que estudar. Se não tem o hábito de estudar, é importante aí, faz o intensivão lá conosco, a gente ajuda vocês. Quem não conseguir fazer, aí chama a gente lá para que a gente possa encaminhar essas telas aqui para vocês ver essas telas, tá? Na verdade, eu vou colocar no grupo essas telas aqui para vocês se situarem também, tá? Bom, daí vem as temáticas pedagógicas, que elas estão divididas em tecnologias e metodologias inovadoras, através desses 4 autores, tá? Baciche, Almeida, Moraes e Rojo. As temáticas sociais, aqui vem falando das metodologias ativas, vem falando das tecnologias, vem falando do ensino híbrido, então tudo que a gente já faz lá na nossa prática, né? Deveria fazer a nossa prática lá nas escolas PEI. E depois tem os temas sociais que vem abordando aí o professor Silvio Almeida, racismo estrutural, a Araújo Candal, a questão sociocultural, a educação quilombola, vem trazendo aqui para nós a educação indígena, vem trazendo aqui sistemas sociais, que também, no concurso, também caiu 3 questões de temática social, tá? Então, as 3 questões em todas as provas e todos os componentes curriculares. Então, você não conhece, você não sabe, vai lá, pontuação a menos. Bom, você já vai ficar um pouquinho assim com a prova prática. Então, dá o seu melhor no objetivo e na prática, porque você já vai ficar um pouco, muitas vezes, fica um pouco ansioso, um pouco preocupado com a prova prática. Então, faz o melhor na objetiva e faz o melhor na prática também. Assim, pelo menos você não fica ansioso demais só com um. Você divide, não, mas eu me dediquei, eu vou ser classificado, eu vou ser somado e vou conseguir sim. E depois tem essa temática de prática educativa, prática docente, que o foco é desenvolvimento de competências, né? Aí traz e formação profissional, docente, o que é um docente, né? O que é o docente, não. Como é a prática docente? Então, a professora Castro vem falando de avaliação, o professor Lemovo, lá ele coloca lá aponta todas as práticas educativas, o Tardif, que vem falar dos saberes, o Zabala, que vem falar das competências. Então, essa tela aqui vem falando das temáticas do teu edital. Então, do teu edital de forma geral. E se não bastasse esta parte, tem a parte, que é essa parte pedagógica, essa parte educacional, base, que eles colocam, que a VUNESP gosta de colocar e o Estado também cobra, daí tem a parte específica. A parte específica de matemática, a parte específica de língua portuguesa, a parte específica de PEB 1, ou melhor, de anos iniciais, que entra alfabetização, letramento, leitura e escrita, a parte específica de língua portuguesa, tá? Então, tem toda essa parte aí específica. Então, qual que é o intuito da gente estar aqui hoje? Conhecer esse edital, tá? Saber o que te espera para fazer essa prova, que é extremamente importante, e você se preparar. Eu trouxe aqui para vocês se prepararem. Nós estamos montando esse intensivão para você se preparar de uma forma objetiva, todos os sábados, aí no período da manhã, das 8 ao meio-dia, começando já semana que vem, você se preparar. E também nós vamos ajudar vocês na videoaula, auxiliar vocês. Não sei se auxiliar é a palavra correta, porque vocês estão à distância, mas quem está próximo, nosso intuito também é instruir vocês para a prova prática. Bom, tudo bem por aqui? Vamos estudar um pouquinho agora? Vamos fazer no simuladão? E aí? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Como é que vocês estão? Falem um pouquinho antes de nós iniciarmos aí os nossos estudos, uma horinha aí de foco, de comentário, de resolução de questões que eu trouxe para vocês. Vamos lá? Sim. Focar, focar, focar. Isso. Para quem nunca fez, nunca se preparou
para a prova, tem aqui uma pergunta de quem não fez o concurso público ano passado. O Estado, ele está com esse formato, isso, tem alguns que não fizeram o concurso ano passado, mas vão fazer o processo seletivo esse ano, né? Então, o ano passado foi uma outra história, né? É uma história que está enrolada ainda, né? Ainda está enrolada porque tem vários processos, várias, várias coisas que aconteceram. Daí, o que que o Estado, o que que a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo está fazendo agora é um processo seletivo no mesmo formato do concurso público, porque tem uma legislação para isso. Então, tem uma prova objetiva com 40 questões e tem uma prova prática que é uma videoaula. Então, eles estão colocando dessa forma para quê? Para quem não é efetivo, para quem é temporário, todos da rede que não tem o seu cargo efetivo, ainda, porque tem alguns que estão bem na porta já para entrar, se Deus quiser, é, tem que passar por esse processo. Isso faz parte, não é só o Estado de São Paulo, e sim são todos os municípios. E por que que eles estão fazendo já? Porque demora, né? Você vê, a prova é em agosto. Daí depois tem a questão das avaliações, que eles vão, das análises dos vídeos, porque é para trabalhar em 2025. A atribuição em 2025 é no comecinho do ano, mas os resultados já saem tudo esse ano, tá bom? Sim, tem um compartilhamento aqui. Olha que legal, obrigada, viu? O Darcio está compartilhando que na videoaula ele não foi muito bem, porém na objetiva ele foi muito bem, graças aos estudos do cursinho. Passei, na Prefeitura de Araçoiaba, que legal, parabéns, viu? Deus abençoe. Tem que ir caminhando. Eu sempre falo assim, gente, passar em concurso público, você fala, é difícil, é difícil. Não, você tem que construir o teu estudo. Você vai construindo, você vai estudando, você vai organizando o teu plano de estudo. Nós estamos falando de um processo simplificado, que não é tão simplificado assim, né? Mas é um processo, mas é a mesma coisa, é uma rotina de estudos. Organizar esta tela aqui é fundamental para você fazer o teu caderno. O professor Max, professora Mariana, eu, somos os professores que ministramos esses conteúdos aqui. Então, à medida que as aulas vão acontecendo de forma objetiva, com mapas mentais, com resumos, vocês vão anotando, vocês vão escrevendo, bom? Bom, vamos lá então. Aqui eu falo um pouquinho do cursinho, tá? Chama a gente no privado, tá? Quem quer fazer o intensivão serão todos os sábados, começando agora em junho, dia 15, e vai até são 10 sábados. São 10 sábados das 8 ao meio-dia. Então, o valor do cursinho é 199. Quem é aluno 189 pode parcelar em 12 vezes, tá? Vocês podem estar parcelando no cartãozinho lá com a Anne e vocês vão ter acesso às videoaulas, às aulas gravadas, a todos os materiais e instrução para vocês confeccionarem. Vamos instruir vocês nas videoaulas, tá? Chama a Anne lá, garanta sua vaga que semana que vem. Aí começa, tá? Foi feito de uma forma que vocês consigam organizar que é no sábado, que durante a semana o pessoal tem mais dificuldade. Mas mesmo no sábado eu não consigo assistir, Fabi, as aulas. Fica tudo gravado, tá? Tudo fica gravado, as lives ficam gravadas, as videoaulas que acontecem ao vivo ficam gravadas, e você pode assistir a partir do sábado à tarde já. Tá fazendo, a plataforma já está aberta, quem fizer aquisição do curso, do intensivão, já vai ter acesso na plataforma, a gente está com algumas aulas que já estão lá para começar os estudos, e a instrução para videoaula também, tá bom? Chama a Anne no WhatsApp, que ela vai passar o link, vai passar as informações direitinho para vocês. Ai, Fabi, eu quero fazer o completo, porque assim, a gente trabalha com essa parte básica, mas eu tenho para educação especial e PEB 1 e por língua portuguesa também, eu tenho o completo com tudo. Daí, o valor, daí não é 189, é 209. Aumenta um pouquinho o valor por causa das aulas que aumentam na plataforma de vocês. O restante, tá? O curso preparatório é para essa parte básica. O que que você vai estudar sozinho? A parte específica de matemática, a parte específica de história, de geografia. Mas eu sou PEB 1, eu sou educação especial. Tem lá o completo. Eu sou língua portuguesa. Tem lá o completo, tá? Que são essas áreas que nós atuamos, ok? O WhatsApp do cursinho deixa eu colocar aqui. Vocês estão no grupo, aqui, deixa eu colocar aqui, é
o 991024560, que esse é o número do cursinho. Quem está no grupo, daí a Anne conversa com vocês lá, tá bom? Vamos estudar, vamos focar para que o ano que vem, se Deus quiser, também aí vai ser um ano produtivo de luta e muitos desafios. Ok? Tudo bem? Então, ó, quem é a equipe que ministra as aulas do estudos do Estado? Professora Fabiane, sou eu trabalho principalmente essa temática aqui, eu que trabalho, essa prática docente, e algumas legislações básicas. O professor Max é o nosso professor de legislação e pedagógico, ele trabalha com as tecnologias, as legislações do Estatuto da Criança e do Adolescente. A professora Mariana é a professora que trabalha as temáticas sociais, todas elas que ela trabalha. Ela tem um trabalho, tanto ela como ele, tem trabalhos dentro da área, fora o curso preparatório para concurso público, que está há muito tempo comigo. Também tem trabalhos específicos nessa área de atuação, tanto na área de direito, na área pedagógica, na área social, na área de docência. Estão comigo aqui para isso. Isso é o curso, Carol, é o curso completo. Isso, esse valor é o curso completo, é o valor diferente do concurso, isso mesmo. Então, o valor é 199 para quem vai que pegar essa parte básica, que é toda essa parte que eu mostrei aqui. Daí, quem é PEB 1, língua portuguesa, ou educação especial, daí tem completo. Eu não tenho completo de matemática, não tenho completo de química, de história, de geografia. Eu tenho completo de PEB 1, tenho completo de português e educação especial. Isso eu tenho, que são as nossas áreas de atuação. Então, mas quem não é dessa área consegue pegar toda essa parte aí, que é metade da sua prova, que é o que mais derruba os candidatos, né? E também instrução para a prova prática. E também, gente, como sempre, de costume, quem precisar utilizar o espaço do cursinho, vai lá, tá? As salas estão disponíveis durante o dia, algumas noites para vocês gravarem. Bom, vamos estudar um pouco, testar um pouco dos nossos conhecimentos? Vamos lá? Vamos estudar? Isso. Ale, o valor, ele é 209, o completão, 199, mas vocês têm um desconto de ex-aluno. Chama a Anne no WhatsApp, 991024560, ela passa certinho para vocês, tá bom? Chama lá. Corre lá que sábado a gente já começa. Vamos estudar um pouquinho? Vamos fazer algumas questões, testar os conhecimentos, vamos lá? Eu separei, não, os nossos alunos que estão fazendo o cursinho, que são cursistas, não pagam para utilizar a sala, tá bom? Podem utilizar, só que daí tem que fazer a agenda com a Anne. Os nossos alunos que fazem os cursos não pagam. Isso é um diferencial do cursinho. Vamos lá? Vamos lá então, gente. Amém, amém, amém. Vamos lá. Bom, pessoal, ó, uma coisa que eu falo, não canso de falar. Eu já contei para vocês no começo, fui concurseira, sou concurseira, e um dos pontos vai ficar para uma outra aula. Um dos pontos, sim, Júnior, vou salvar para vocês e colocar lá. Um dos pontos que eu sempre falo é presta atenção. Ao responder perguntas, eu vou compartilhar aqui, eu trouxe várias questões aqui para trabalhar com vocês, dos assuntos do edital de vocês, interpretação. Então, os professores de língua portuguesa, eu também sou professora de língua portuguesa, não atuo mais na área já há alguns anos, mas muito tempo no estado e prefeitura. Então, aqui, simulado. Interpretação. Então, eu falo que você responder questão, você não é responder direto, é você ler. Leia a pergunta. Isso serve não só para o concurso, para o processo seletivo do Estado, como também para qualquer belezinha, joia. Chama lá no WhatsApp que a gente vai conversando também, se precisar, tá, Rê? Joia. Então, assim, leia. Vamos trabalhar um simulado mesmo comentado agora. Eu trouxe questões de LDB, questões do ECA, questões do PEI, trouxe de alguns autores, trouxe assim, não são muitas questões, porque eu me comprometi a ficar com vocês até 5 horas. A gente vai ter momentos, toda a aula do intensivão tem a parte teórica e tem questões, tá? A gente trabalha questões todas as aulas, simulados todas as aulas, simuladinhos, tá? Porque tem que treinar, tem que praticar.
E VUNESP, né, gente? VUNESP é VUNESP. Então, VUNESP, as questões são objetivas, mas muito bem elaboradas. Quem já está acostumado a fazer prova com a VUNESP sabe que elas são muito bem elaboradas. Por isso, a importância da leitura e da interpretação. Ok? Bora lá? Então, combinado assim, ó. Vou colocar o chat vai ficar direcionado para mim. Vou dar 1 minuto para vocês. Vocês colocam a alternativa aqui que vocês acham que é a correta. Daí eu venho explicando para vocês, comentando para vocês, de acordo com a lei, de acordo com o documento, o porquê que é a correta aquela alternativa e por que não é. Bora, vamos fazer a questão então? Qualquer dúvida que vocês tiverem do primeiro bloco, a gente conversa, tá bom? Vamos lá então. Ó, vamos começar pelas legislações. Ó, relógio, cronômetro, 1 minuto e meio para vocês, tá? Quem quiser colocar no chat, pode colocar a resposta. Vem direto para mim, ninguém vê. Por favor, o que que vocês acham? Essa questão que eu trouxe para vocês, para nós conversarmos um pouco nesse aulão, é sobre a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a base para todas as outras leis e também dentro dela tem as temáticas do edital de vocês. Então, coloca para mim no chat, mais alguém, mais alguém, mais alguém, o que que vocês acham? Vem direto para mim, ok? Aham, bora, bora, bora. Bom, vamos lá. A LDB, ela é organizada com vários artigos e dentro dela tem vários títulos que nós chamamos. E dentro dessa questão aqui fala sobre os profissionais da educação. O artigo 67 da lei da LDB estabelece que os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação. Quando eu falo em valorização dos profissionais da educação, ali na LDB, ela está dizendo que todos os profissionais da educação, eles têm que ter uma carreira, um plano de carreira. E nessa carreira tem o docente, tem os outros cargos de suporte pedagógico e especialista. Bom, o parágrafo 1º do artigo 67 da LDB, ele define que a experiência docente, então, quando ele fala de experiência docente, o que que ele está querendo dizer nessa parte, nesse artigo, né, no parágrafo 1º desse artigo? O que que ele quer dizer? A, componente facultativo. B, pré-requisito. C, condição indispensável. D, elemento complementar à progressão. E, exigência legal. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Tem alguns. Opa, muito bem. Estão participando, legal. Então, a experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer outras funções do magistério. Nossa, Fabi, o que que é isso? Eu errei, por quê? Veja bem, falo pré-requisito é para você ocupar e entrar em exercício profissional em outras funções do magistério. Qual outras? Diretor, coordenador, vice, supervisor, a experiência profissional é pré-requisito. Então, para ocupar quaisquer outras funções que não seja de docente, tem que ter, né? Tem município que pede, claro, o título, a habilitação em pedagogia, com habilitação, né? Mas pede 3 anos de experiência docente. Tem município que pede 5 anos de experiência no magistério, tem o estado que pede 5, 8, 10, enfim, dependendo do cargo que vai fazer. Então, a lei diz que pré-requisito, olha, ele está bem específica. Lembra que eu falo que leia exatamente, tenta prestar atenção no que exatamente a banca quer saber. Ela pergunta assim: o parágrafo tal define que a experiência docente. A experiência docente é componente facultativo para pontuação adicional nos concursos de provas e títulos? Não, ele está falando de valorização do magistério. O legislador está falando para nós de valorização do magistério, não está falando dos concursos de provas e títulos, do acesso. Bom, C, por que que não é a C? Aqui está dizendo que é condição indispensável para a progressão funcional baseado na titulação ou habilitação. A LDB, ela fala do plano de carreira, sim, ele fala da valorização do magistério através do plano de carreira, sim, para a progressão. Que é plano de carreira? Nós vamos ter um dia que a gente vai falar sobre a lei do plano de carreira para você caminhar, né? Para você aí galgar
aqui remuneração maiores, né, dentro da sua que você atua. Mas aqui não é. A experiência docente não é condição indispensável. Letra D, elemento complementar à progressão da carreira baseado na avaliação de desempenho. Não, como assim? Tem que ter experiência docente? Mas se ele está dentro da. Não. Exigência legal para o professor concursado ou não faça jus ao piso salarial, piso profissional. Ah, então tem que ter experiência para ganhar o piso lá que o governo coloca. Então, não sei, sem experiência, não. Professor, docente, ele não precisa de experiência para ele atuar, para ele ingressar, né? Ele precisa de experiência docente para outras funções do magistério, conforme a LDB, tá bom? Bom, vamos lá, mais uma? Trouxe algumas aqui. Agora, do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Lê com cuidado. Eu sei que é sabadão, à tarde aí, né? Tá um pouquinho, em alguns lugares tá um pouquinho de frio, outros nem tanto. Mas o professor Max que fez essa questão, encaminhou para mim, para eu estar trabalhando com vocês. Vamos lá. 1 minuto e meio. Tranquila, tranquila? Ah, vamos lá. Mais alguém? Pessoal participando, só respondendo a pergunta aqui, no máximo até às 5 horas. Então, a gente faz umas 7, 8 questões, daí eu encaminho para vocês, para a gente testar um pouco dos conhecimentos, né? Um pouquinho trabalhar. Sempre teremos, sempre. Sempre, todo sábado a gente tem as aulas, e as aulas ao vivo, as aulas conceituais e as questões. Claro que cada sábado vai ter um cronograma, com as aulas que serão trabalhadas de acordo com o seu edital. Bora lá, então? Conforme disposto no artigo 18 do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever de todos, da sociedade toda, velar de todos, poder público, todos, família, velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Sendo assim, é correto afirmar que. O que é correto afirmar? A pessoa encarregada da educação das crianças tem direito de utilizar castigo físico? Meu, tem coisas absurdas aqui, né? Tem questões absurdas. A criança que utiliza a violência física com outra criança deve ser encaminhada ao conselho tutelar por violar o direito do seu igual? Exatamente. A criança. Vamos lá, C. Vou para D. Cabe ao responsável, porque será, né? A alternativa C é a correta. Né? A criança e o adolescente têm o direito de serem educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante com as formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto. Então, essa é a alternativa correta. A D, ela está errada porque não cabe ao responsável a utilização de ameaças graves, correção, e nem a E está correta, porque os pais têm direito de utilizar castigos físicos como formas de correção, né? Tem direito de. Aqui, não, desde que não causem lesões permanentes. Olha se a moda pega, não? Não causem lesões permanentes, só lesões temporárias. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a alternativa correta é a letra C. Então, como é que você respondeu essa questão? Como é que vocês responderam? Assim, não teve aula, vamos pensar que não teve aula do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas em algum momento, não teve aula agora, mas em algum momento você viu, você ouviu, e você fala, ah, não, Fabi, eu fui pelas palavras absurdas. Também é uma forma, não dá total conforto para você, mas é uma das formas de você interpretar, entender e riscar os absurdos. Responder questões de prova é você ler, sim, tem que ler, gente, não pode, não dá para fugir, não tem milagre, né? Eu tenho algumas dicas, como a gente trabalha muito com a VUNESP, muito, 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 então eu já fiz várias estatísticas né, de todas as provas, de acordo com alguns anos, qual a alternativa que mais ela tem colocado. Eu tenho essas estatísticas, né? Tem um ano de aplicação do VUNESP que foi a alternativa E, tem um ano da aplicação do VUNESP que foi a alternativa C, mas isso não é para tudo. Eu consigo dar para vocês essas dicas de acordo com a banca, mas tem que ter cuidado, porque a leitura e a interpretação, e claro, e o conhecimento, não tenha dúvida, é primordial para responder a questão de prova. É importantíssimo.
Bom, caminhando. Legal, eliminei as palavras arbitrárias, pensei no fato do direito da criança, perfeito, tá vendo? Cada um usou uma estratégia. Sim, tenho, Dárcio, tenho, separei as provas, a gente vai trabalhar. Nas aulas, Dárcio, nas aulas, a gente separou todas as provas do ano passado e utilizaram as questões nas aulas. Nas aulas. É que veio bastante de, como o edital é o mesmo conteúdo, a gente consegue através dessas questões, falar o porquê, por que não. Perfeito, vamos trabalhar assim. Vamos trabalhar todas. Embora são bem parecidas, né? Uma com a outra. Bom, mais uma. Aham, aqui mais uma da LDB, só que focando na educação especial. 2 minutos para vocês. Questão tranquila? Ao disciplinar sobre a educação especial, a LDB, ela definiu como sendo uma modalidade de educação escolar a ser oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para os educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Sobre a educação especial, nos termos da LDB, é correto afirmar que então, nós trazemos aí, dentro do edital de vocês, além da LDB, tem também a política da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, que por sinal caiu questões na última prova do ano passado. Então, e tem a base da modalidade, que a educação especial é uma modalidade, tem a base essa questão aqui. Então, deixa eu ver mais alguém. Aham. Ah, tá muito ruim para ler? Deixa eu ver aqui. Aqui. Pronto. A alternativa correta é a letra D. Vocês acertaram. Deixa eu deixar um pouquinho maior aqui. Fica bem assim. É que ela está ocupando todo a tela, né? A alternativa correta é correto afirmar que, sobre educação especial, segundo a LDB, aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, os sistemas de ensino assegurarão professores com especialização adequada em nível médio superior para o atendimento especializado, bem como professores de ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns. Então, nós temos os professores especialistas, que é aqueles que atuam nas salas de recurso, e nós temos os professores do ensino regular, que são os capacitados, que faz essa integração dos educandos. Então, segundo a lei. Então, D é a alternativa correta. Por que que não é A? Onde está o erro da alternativa A? O atendimento deverá ocorrer, até aí tudo bem, vírgula. Podendo ocorrer excepcionalmente em classes comuns no ensino regular. Excepcionalmente. Então, ele não fala excepcionalmente, né? Ele fala de preferência, né? A lei fala de preferência. Excepcionalmente. O direito aí são as palavrinhas, são as expressões que tem que ficar antenado à hora de responder questões. O direito à educação especial, por força da lei, é garantido aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, desde o ensino médio, atendendo ao longo da sua vida. Não, a educação especial, o direito à educação especial é para todos. Ela fala assim que é em todos os níveis, todas as etapas, todas as modalidades. Então, a educação especial, o atendimento educacional especializado, ele é para todos, desde a creche até a educação superior. Então, seja para todos, todos os níveis, nível básico e nível superior, todas as etapas, infantil, fundamental e médio, todas as modalidades na EJA, na educação indígena, educação quilombola, na educação de jovens e adultos, enfim, tá? Então, por isso que está errado. A terminalidade de curso aplicável que não puder atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, a terminalidade não ensino médio. A terminalidade se dá no ensino fundamental segundo a lei. E não é a E, porque na E está escrito assim, ó, vou subir um pouquinho para ficar melhor para a leitura, né? Por expressa vedação, proibição legal, o poder público deve abster-se de criar cadastro, pelo contrário, está na lei, o poder público tem que, inclusive na lei tem um artigo específico que fala de um cadastro para os alunos com altas habilidades de superdotação. Então, por isso que está errada essa. Mais uma. Vamos lá. Ah, essa daqui tá tranquila. Essa dá para dar um minutinho. Um minutinho. Essa é do Plano Estadual de Educação, que também está no edital de vocês. E aí, o que que vocês acham? Bora lá?
Plano Estadual de Educação, PE, o PE, aprovado pela lei de 2016, estabelece 5 instâncias encarregadas do monitoramento e execução do Plano Estadual de Educação e do cumprimento de suas metas por meio das avaliações periódicas, sendo a primeira delas. Isso é extremamente uma pegadinha, porque eu estou falando de Plano Estadual de Educação. Se eu estou falando de estadual, então quem tem que ser a primeira? Quem que tem que ser a primeira instância a avaliar, a monitorar? Quem que tem que ser a primeira? Então, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, responderam. Por que que vocês se confundiram? Eu penso, eu vou atribuir para vocês o porquê a dúvida de vocês. Esfera, vamos pensar em esfera. Então, nós estamos pensando em estado. Se é Estado, quem tem, o primeiro que tem a incumbência de monitorar é o próprio Estado, que o Estado vai monitorar, a Secretaria de Estado da Educação. O Instituto Nacional, que é o INEP, ele não tem essa função de monitorar o Plano Estadual de Educação. O Conselho Estadual, sim, mas não está em primeiro. A Secretaria de Educação Básica, não. Nós temos aí. Sempre pensa em esfera. O que que é esfera? Esfera é a União, né? Quem é a União? Ministério da Educação, Conselho Nacional da Educação, o Estado, pensa na esfera. Se nós estivéssemos falando de plano nacional de educação, aí a gente ia falar assim no Ministério da Educação e no Conselho Nacional de Educação. Mas nós estamos falando em plano estadual de educação, então a gente fala em Secretaria Estadual e depois Conselho Estadual de Educação. Se fosse município, Secretaria Municipal de Educação, depois Conselho Municipal de Educação. Depois tem o fórum, depois tem o colegiado que fica dentro do Senado, no caso da União, do Congresso, enfim, tem várias representações, mas ele está falando quem que é o primeiro para fazer esse monitoramento? A própria secretaria, já que o plano é estadual de educação. Vamos lá? Aqui é uma pergunta, assim, prática. Eu tenho um documento que está no edital de vocês, tanto para as áreas específicas como também para o geral, que é sobre os conselhos escolares. Então, o que que é correto afirmar acerca do conselho escolar? Conselho escolar é um colegiado dentro da instituição educacional que é composta por representações de professores, gestores, alunos, pais, servidores, comunidade. Então, qual que seria, com base na sua interpretação, aqui você assinalaria a correta. Pensa numa interpretação dos conselhos. Vamos lá? Com base na publicação dos conselhos escolares, os conselhos escolares, ele vem falando de gestão democrática, de participação das representações nas decisões da escola, né, nas decisões na dimensão administrativa, pedagógica, financeiro. Então, ela tem essas responsabilidades. Vamos lá? Deixa eu ver. Aham, mais alguém? Arrisquem! Vamos lá! Isso! Bora, bora! Muito bem, muito bem, muito bem. Então, mais um. Opa! Ah, claro! Fabi, a questão é longa, demora um tempo para a leitura, é verdade. A média de tempo que a gente tem, a média são 2 minutos e meio. Se fosse questão de matemática, são 4 minutos, tá? Numa prova onde você tem essa quantidade de questões, 40 questões, para 3 horas. Em 2 horas, no nosso cômputo, você consegue terminar essa prova com muita tranquilidade, não tem redação, né? Então, fica tranquilo. Em pouco tempo você terminar essa prova. Só que, claro que tem questões mais longas, outras menos longas, né? Mais curtas, enfim. Bom, com base na publicação dos conselhos escolares, é correto afirmar, né, que o conselho escolar, ele tem. Qual que é a finalidade dele? Ele tem a finalidade, a defesa dos interesses coletivos, porque ele pensa no todo. Falar de conselho escolar é falar de pessoas, são representações juntas na elaboração do projeto político-pedagógico da escola, tendo uma visão do todo,
construída desde os diferentes pontos de vista da categoria que os constitui, que o constitui. Ou seja, são diferentes pessoas com visões diferentes que estão ali na defesa dos interesses coletivos. Esse é o papel do conselho escolar. Essa é o que o conselho escolar vem, essas representações. Ai, mas não acontece de verdade. Gente, nós estamos aqui, é uma fala também que eu não me canso, gente, eu vou falar sempre. Fazer prova, processo seletivo, concurso público, é você deixar de lado ou não acontece, deixar de lado, não dá certo, para pensar que tudo é exatamente o que está no papel. Tudo é exatamente o que está escrito aqui. Então, se o Estado está falando que você precisa, para você poder dar aula, para você poder ter a sua remuneração, a sua base do seu sustento, muitas das vezes, ele está falando que você precisa fazer uma prova para você poder entrar. E sua vida, né? Traz provas para nós. Então, se prepare para ela, né? Estude, leia, interprete, organize seu espaço. Pelo menos você está fazendo aquilo que você está a seu alcance. Tá? Então, eu sempre falo que a gente só vai chegar no nosso objetivo se a gente, no primeiro momento, tomar a decisão e ir para ele. No meio do caminho pode acontecer muitas coisas, mas tem que ir até o alcance desse objetivo. Mas aqui voltamos à questão. Bom, essa é a questão correta. Por que que a não é correta? O critério de escolha dos conselheiros deve seguir o disposto na LDB, que faz referência à formação e ao notório saber na área da educação. Não, não. O diretor não é membro efetivo. A própria Constituição das pessoas no conselho já fala, tem uma lei específica do Estado que fala do diretor. Nada a ver. Imagina, não tem notório saber na área da educação, são representações, são pessoas, são professores, são servidores, são alunos, são comunidade, é a comunidade, então tá errado. A C. A gestão democrática pode comprometer a autonomia da escola? Nossa, nada a ver, né? Pelo contrário, a gestão democrática, ela busca a consolidação da autonomia da escola. A autonomia da escola se faz pela gestão democrática, várias pessoas à defesa dos interesses de todos. D, por que que não é a D? É um órgão máximo para tomada de decisões realizadas no interior de uma escola. Quando ele fala é um órgão máximo, ele é um dos que delibera. É um dos que delibera, né? Não é o órgão máximo. É um dos, né? Os colegiados estão ali para deliberar, mas não é o órgão máximo. O papel dos mesmo, porque gestão democrática, né? São várias pessoas participando. Não é aí, porque o papel dos representantes das categorias sociais do Conselho Escolar é o da defesa dos interesses de sua corporação, de vocês mesmos. Não, os interesses são interesses coletivos. Então, as pessoas que são representantes das categorias sociais, da organização da sociedade civil, não é defesa de si mesmo, é defesa de todos. Então, os interesses de todos, por isso que é os interesses coletivos, não os interesses de si mesmo. Por isso que não é correta. Aham. Vamos lá, mais algumas aqui. Opa, essa daqui é um pouquinho do currículo paulista. Essa dá para 1 minuto. Essa é curtinha, tem muitos que já conhecem e ela não está difícil. Interpretação. De acordo com o currículo paulista, o pacto entre Estado e município na garantia da equidade, da qualidade da educação. Então, o currículo paulista, ele tem a base dele, a Base Nacional Comum Curricular, né? A base do currículo é a BNCC. Então, nós falamos do pacto interfederativo na busca, na garantia da equidade. Falamos da diversidade, né? Falamos porque o documento fala diversidade, igualdade, equidade, tudo isso na qualidade da educação. Assinale a alternativa correta. Então, é o marco, esse pacto entre as esferas, Estado e município, que também tem a união, né, entre as esferas, na garantia. O que que é isso, esse pacto? É um marco no processo de melhoria da qualidade da educação? Escolas reelaboram suas propostas pedagógicas através disso? Superação das desigualdades educacionais?
Hum. Inclusão de todos os estudantes, respeito, diversidade cultural e socioeconômica, étnico-racial, de gênero e das socioculturais, compromisso com os estudantes com deficiência. E aí? Um, dois, três. Um, dois, três. Todas estão corretas, somente a unha três. Como é que é? O que que vocês acham? Deixa eu ver aqui. Tranquilo? Sim, sim, não, não. Nós estudamos, da outra vez, nós estudamos o currículo paulista com muito afinco, porque além dele ser pedido bastante nas provas, também foi temática da redação, né? Então, o currículo paulista não é um documento difícil, é um documento gostoso. Eu trabalho bastante em outros municípios, além do estado, né? A gente trabalha bastante currículo paulista e BNCC, então não é um documento difícil, mas é um documento onde tem essas palavrinhas aqui. E claro que a alternativa E é a correta, todas estão corretas. De acordo com, para a garantia da equidade, da qualidade da educação, desse pacto, sim, é um marco no processo de melhoria da qualidade da educação através desse pacto, garantir a equidade. As escolas têm que reelaborar as propostas pedagógicas pensando na diversidade e na igualdade, em busca de garantir a equidade, consequentemente, superação das desigualdades educacionais e, sim, inclusão de todos os estudantes, respeito à diversidade cultural, socioeconômica, étnico, racial, de gênero e as socioculturais, compromisso com os estudantes com deficiência também. Então, ou seja, todas estão corretas. Todas estão à busca da garantia da equidade. Mais duas, daí a gente acaba, tá bom? Eu já libero vocês também. A concepção do programa Ensino Integral. O edital de vocês traz dois documentos, né? Traz um decreto, uma lei, que inclusive é aquilo que a Késia comentou na aula, né, no começo, que já está atualizada a organização e os critérios de quem está na PEI e quem vai ficar também ano que vem, né? Tem um decreto que fala sobre isso, que está no edital de vocês, e tem um documento, uma publicação que traz o passo a passo, o que é o PEI, o que é o programa, quais são os pontos, quais são as palavras, para concurso público, quais são as palavrinhas-chave, quais que são os pontos, os critérios atendidos, enfim. Essa pergunta, ela traz assim, a concepção traz aspectos peculiares. O que é peculiar? Aspectos só do programa. Esse programa ele foi pensado internacionalmente, né? Não é o Brasil, a nossa educação brasileira, ela trouxe de outro país a ideia, mas tem alguns aspectos peculiares que é só dele. Então, tem 5 alternativas. 4 delas é de verdade, exceto, aqui a palavrinha exceto, uma, que não faz parte do programa Ensino Integral. Qual é? Vamos lá? Coloque no chat, quem arrisca? E aí? Aham, mais alguém? Mais alguém, mais alguém, mais alguém? Bora! Sim, sim, sim. Não estava tão difícil, mas era bem peculiar. Por que peculiar? Bom, jornada integral dos alunos com currículo integralizado, matriz flexível e diversificada. Sim, ok. PEI. Escola alinhada com a realidade do jovem, preparando os alunos para realizar o seu projeto de vida e ser protagonista de sua formação. Ok, PEI. Infraestrutura com salas temáticas, tudo isso que nós estamos falando aqui está no documento, está no papel. Ah, e se acontece ou não, já é uma outra história que não compete ao candidato a uma vaga de trabalho. Depois que você está lá, é diferente. Então, aqui esqueça. É tudo bonito, tudo dá certo. Bom, infraestrutura com salas temáticas, salas de leitura, laboratório de ciências e de informática. Ok, PEI. Programas e demais educadores com regime de dedicação plena e integral à unidade escolar. Show. Atividades experienciais, sim, né, que isso é uma temática, inclusive, de um dos autores. E laboratórios no currículo de ciências e linguagens? Não tem laboratório de linguagens. Ai, Fabi, é bem peculiar. Sim, é na área de exatas que são os laboratórios de ciências, e isso, por isso que é a letra E. Mais uma para acabar? Pronto, ó, mais uma falando ainda
do programa Ensino Integral. Finalizando, o uso da noção protagonismo juvenil, isso é muito presente, né, nas provas, na nossa vida de educador, dentro lá dos programas, dentro dos nossos relatórios, enfim. O uso da noção de protagonismo juvenil na literatura especializada e na reforma do ensino médio brasileiro, em décadas recentes, pode ser compreendida como? O que é o protagonismo juvenil? Tem um dos autores que fala sobre isso, né? No edital de vocês, e aparece também nas escolas PEI, nos documentos e também aí no currículo, fortemente. Pode ser compreendida como? E aí, vamos lá? Última, escreva aqui. Escreva não. Aponte. Tranquila. Opa, muito bem. E aí, gente? E aí, o que que vocês acham? Mais alguém? Mais alguém? Bom, pode ser compreendida como a participação ativa dos estudantes na dinâmica social da unidade escolar e de seu entorno. Tanto que tem o líder, tem tudo, né? Não é uma inserção qualificada dos estudantes com decisão como a APM, não é uma encenação de estudantes como atores centrais em práticas culturais multivariadas, não é uma representação dos estudantes da educação básica nas dinâmicas de grupos de ensino-aprendizagem, não é uma agitação moralmente orientada de estudantes da educação básica nos espaços informais, não, é a participação na dinâmica social lá de dentro da unidade escolar e também do seu entorno. Bom, concluímos aí. Espero. E aí, como que foram? O que que vocês. Conta para mim no chat como que foi. Foram 8 questões. Conta para mim aqui. Quantas vocês acertaram dessas 8 questões? 6. Opa! 7, 6. Muito bem, muito bem. Gente, ai que legal. O pessoal participando. 6, 7. Muito bom. Muito bom. Não, não há problemas. Por que não há problemas? Porque o mais importante, dos pontos importantes, não digo mais, um dos pontos importantes de você fazer simulado, simuladinho, principalmente esse que nós fizemos, e vamos fazer outros mais durante as aulas, é você saber o porquê que você errou e onde você errou, principalmente nessas temáticas que realmente caem nos concursos, que caem no processo seletivo, que está aí para você. Certo, gente? Então, ó, encerrando aqui esse aulão para vocês, eu tá gravando, depois, daqui 1 hora mais ou menos, eu creio, 1 hora e meia, a gente já coloca lá no grupo para vocês, tá? Para vocês olharem novamente. Estamos com o intensivão preparatório para esse processo seletivo, trabalhando aí com vocês essa parte básica e para algumas funções também, alguns componentes, a parte específica, tudo junto, e ajudando vocês também a instruir com a videoaula, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai conversando com vocês. Eu vou manter aquele grupo, porque eu sempre tenho simulados quinzenais da Banca Vunesp outros grupos de estudos, daí eu compartilho ali o link para vocês, porque simulado é muito importante fazer, tá bom? Certo, gente? Muito obrigada, Deus abençoe vocês e conte conosco. E foco, vamos focar para que 2025, aí você continue a sua caminhada com excelência. Gente, um grande abraço.